Sabe quando a vida aperta? Quando os problemas parecem grandes demais e a gente simplesmente precisa de ajuda? Para muita gente, a busca por essa ajuda leva a dois lugares bem diferentes: o consultório de um psicoterapeuta ou o gabinete de um pastor. Hoje, a gente vai explorar esses dois mundos do cuidado para entender o que os une e o que os separa. Pois é, nesses momentos de dificuldade, o que mais se quer é um espaço seguro, confidencial, onde se possa ser ouvido de verdade, sem julgamento. E é aí que entram em cena esses dois caminhos, que, embora pareçam muito distintos, partem de uma necessidade humana universal. Então, para a gente navegar por esse tema, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o ponto de partida que é comum aos dois. Depois, a gente define direitinho o que é psicoterapia e o que é aconselhamento cristão, analisa as metas e os fundamentos de cada um, vê como eles funcionam na prática e, por fim, qual é o grande objetivo por trás de tudo. Vamos nessa? E o ponto de partida é exatamente o mesmo: alguém sofrendo, buscando um lugar de confiança e sigilo para lidar com suas angústias. O mais curioso é que os problemas que chegam no consultório e no gabinete pastoral são, na essência, muito parecidos. A grande questão é o que acontece a partir daí. É aqui que os caminhos começam a se separar de verdade. Agora é hora de colocar os pingos nos is. Diferenciar essas duas áreas é crucial, até porque, vamos ser sinceros, muitas vezes rola uma certa desconfiança mútua, né? De um lado, psicólogos que às vezes ignoram a religião, do outro, religiosos que rejeitam a psicologia. Por isso, ter definições claras é o primeiro passo para entender a proposta de cada um. Vamos começar com a psicoterapia. O que é isso, afinal? Bem, é uma prática profissional baseada na ciência. Ela usa várias teorias consolidadas, como a psicanálise ou a terapia cognitivo-comportamental, para entender como a nossa mente funciona. Ou seja, o trabalho de um terapeuta é guiado por um método, por uma técnica estudada e desenvolvida para lidar com questões psíquicas. Já o aconselhamento cristão tem uma lógica bem diferente. Ele é visto como uma forma de discipulado. Isso significa que é um processo de orientação para o crescimento na fé. O fundamento aqui não é uma teoria psicológica, e sim a Bíblia. A meta, então, é pegar os princípios do Evangelho e aplicá-los diretamente nos problemas do dia a dia. É exatamente aqui, nos fundamentos e nas metas, que as diferenças ficam gigantescas. O jeito como cada abordagem enxerga a raiz de um problema e o que ela define como solução é radicalmente distinto. Vamos ver isso de perto. Olha só essa tabela. De um lado, a psicoterapia. O foco é o bem-estar emocional, o alívio dos sintomas. A causa do problema pode ser a criação, um trauma, o ambiente. Nesse cenário, a culpa é algo a ser elaborado, superado. Agora, vira a chave. No aconselhamento cristão, a base é teológica. O problema fundamental é o pecado, e a meta é glorificar a Deus. E a culpa? Aqui ela tem outro papel. Ela não é para ser simplesmente removida, mas confrontada para gerar arrependimento e, finalmente, perdão. São dois jeitos completamente diferentes de lidar com o mesmo sentimento. E não é só a teoria que muda, não. A própria relação entre as pessoas é outra. Na psicoterapia, o relacionamento é estritamente profissional. Existe um código de ética que garante a neutralidade. O terapeuta não vai virar um amigo pessoal. Já no aconselhamento cristão, é muito comum que já exista um vínculo. O conselheiro pode ser um amigo da igreja, um mentor, e é normal que ele use a própria experiência de vida como parte do processo de ajuda. Essa citação é poderosa. Ela resume tudo. A meta não é o conforto imediato. Vamos imaginar uma crise no casamento. No aconselhamento pastoral, a conversa pode não levar ao divórcio, mesmo que a separação trouxesse um alívio emocional. A decisão seria guiada pela obediência a um princípio bíblico. Isso mostra que a prioridade não é o bem-estar momentâneo, mas a fidelidade a Deus. Ok, já entendemos os porquês, mas e na prática? Como o aconselhamento cristão realmente funciona? E uma pergunta fundamental: quando um pastor deveria dizer, olha, talvez seja melhor procurar um psicoterapeuta? E aqui tem um dado super curioso. Uma pesquisa mostrou que a esmagadora maioria das pessoas, cerca de 90%, procura um pastor não por dúvidas teológicas, mas por questões da vida. Conflitos, luto, violência, são exatamente as mesmas demandas que chegam aos consultórios de psicologia. E do ponto de vista bíblico, aconselhar não é uma tarefa só dos líderes. A orientação é para que toda a comunidade se apoie e se aconselhe mutuamente. É algo que acontece ali no dia a dia da igreja, na conversa entre amigos e irmãos de fé. Na prática, o método geralmente segue um fluxo. Primeiro passo, ouvir. Uma escuta atenta para entender todo o contexto. Segundo passo, analisar o coração. Como a pessoa está respondendo àquela situação diante de Deus e dos outros. E o terceiro passo, falar a verdade em amor,
usando as escrituras para conectar o evangelho diretamente com a vida daquela pessoa. Mas e quando o problema é complexo demais? Quando vai além do que o aconselhamento pastoral pode oferecer? É como ter uma dor no peito e ir ao cardiologista. É preciso humildade para reconhecer quando um especialista em saúde mental é a pessoa certa para ajudar. E existem alguns sinais de alerta bem claros. Por exemplo, quando o sofrimento começa a atrapalhar a rotina, o trabalho, o sono, a alimentação, ou quando os relacionamentos começam a se romper por causa disso. E principalmente, quando o estresse emocional começa a gerar sintomas físicos. Nesses casos, a ajuda de um psicólogo pode ser fundamental. Para a gente ir finalizando, vamos falar sobre o objetivo maior por trás do aconselhamento cristão. E já adianto, vai muito além de simplesmente apagar o incêndio do problema atual. Uma analogia ótima para entender isso é a dos eixos horizontal e vertical. A psicoterapia geralmente atua no eixo horizontal, a relação com nossos pais, com as outras pessoas, com o nosso passado. O aconselhamento cristão também olha para isso, claro, mas o seu foco principal está no eixo vertical, a relação do ser humano com Deus. E este é o ponto-chave. O objetivo final não é só resolver uma crise no casamento ou uma dificuldade no trabalho. A meta principal é a transformação do caráter, é ajudar a pessoa a se tornar mais parecida com Cristo. Nessa visão, a solução do problema é quase uma consequência, não o foco principal. Essa frase vai direto ao ponto. O problema do momento é visto como um sintoma de algo mais profundo, a jornada para desenvolver um caráter alinhado aos ensinamentos de Cristo. O foco está nesse processo de transformação espiritual, que a teologia chama de santificação, e não apenas na solução imediata. No fim, o que temos são duas abordagens de cuidado que partem de visões de mundo bem distintas. Uma busca a saúde psíquica e o alívio do sofrimento aqui e agora. A outra, a transformação espiritual com um objetivo eterno. Ambas se propõem a ajudar, mas nos deixam com uma questão fundamental para refletir. Afinal, para além de consertar problemas, o que realmente significa cuidar de uma alma?